Oi, gente! Tem nem bom dia hoje, né? Tem nem vergonha na cara aparecer essa hora. Olha a hora, gente. 14h51 da tarde. Ai, gente, hoje eu acordei moída. Aí eu tive médico. Aí depois eu fui no INCRA. Aí que eu saio do INCRA, mas o INCRA não sai de mim. Aí depois eu fiquei conversando com um colega, tipo, muito tempo. Aí eu fiquei com fome, fui almoçar. Gente, eu tô esquecendo de alguma coisa. Mas eu não tinha esquecido antes da ligação. Aí depois da ligação que eu lembrei, gente, eu não fiz live ainda. Então, me justificando por estar aparecendo tão tarde, mas eu sei que muitos aqui não acompanham exatamente o horário, né? Quando era live, a gente tinha aquele horário mais programadinho. Ainda assim, eu dava umas, né? Às vezes fazia isso, mas, enfim. É isso. Hoje nós estamos no capítulo 2 de Malaquias e em nome de Jesus nós não vamos furar, porque faltam apenas 3 capítulos para a gente acabar o Antigo Testamento. E em nome de Jesus a gente não vai furar no Novo Testamento também até acabar a Bíblia toda, se Deus assim permitir. Se Deus assim permitir, me der saúde, continuar me dando essa missão, podem contar comigo. Manhã, tarde ou noite, nós estaremos aqui falando a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, alimento para a nossa alma, para o nosso coração, sabe? Ela, para mim, ela faz toda a diferença, gente. Vocês não têm noção o quanto eu amo a palavra de Deus. E eu gosto muito de estudar, na verdade. Sempre gostei muito de ler, de estudar, de conhecer. E eu não sei se alguns aqui sabem, mas eu já comecei muitas faculdades, mas não terminei nenhuma delas. E esses dias eu tava pensando nisso. E aí eu, tipo, não é que Deus não deixou, Deus, enfim, é ocupado, alguma coisa assim. Mas se eu desse tanta atenção para outras coisas, como eu fiz curso de Direito. Então, imagina, Direito a gente está totalmente imersa ali, mergulhada em Direito. Ou outra coisa que eu fiz também foi Letras, né? Professor que é professor tem que estar sempre lendo uma coisa aqui, outra acolá. O que mais que eu fiz? Psicologia, né? A gente ia ali estudar a mente das pessoas. Mas eu acho que Deus me separou e aí Ele falou: minha filha, já que você gosta de estudar e eu tô querendo alguém para ensinar, senta aqui, vamos. Não tá, né? Eu creio que teve propósito, eu creio que até mesmo foi propósito de Deus. Enfim, não, nesse tempo, não deixar eu imersa nessas outras coisas, né? E me trouxe mais aqui para a palavra de Deus, para eu ficar aqui imersa na palavra de Deus. E tem sido o meu alimento de noite, né? Davi fala que as lágrimas dele eram o alimento dele. Ultimamente, como sabem, eu não estou trabalhando e eu decidi aí me dedicar à comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia. Então, isso tem me feito, né, gastar mais meu tempo, sabe? Fazendo as coisas de Deus. Apesar de que eu tenho muitas outras coisas, eu ainda tô cuidando da minha saúde, tá, tipo, bem cansativo. Então, eu tô tentando, assim, dar o máximo de foco para isso, para também, né, porque é um produto digital, é um meio digital que eu encontrei
de disseminar e de ajudar pessoas que querem ter essa constância com Deus. Então, a comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia tem esse propósito, esse objetivo. Mas, sem muitas delongas, porque eu já estou quase na metade do meu tempo. Aqui não é um ambiente para a gente falar sobre isso, como eu disse. Domingo a gente acaba, então, o livro de Malaquias. E aí a gente vai ficar aí quase 2 semanas sem Bíblia. Então eu vou usar esse período para falar mais a respeito da comunidade, para vocês entenderem mais, para vocês saberem como vai funcionar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vocês podem perguntar, ou pode vir direto no meu inbox, enfim. Eu tô sempre fazendo essas chamadas, né, essas coisas convidativas para quem tiver interesse já me chamar e tal. E é isso. Sem mais delongas, vamos orar para a gente começar aqui o capítulo 2, que é um daqueles capítulos. Mas eu acho que não vai dar mais tempo de comentar muito. Eu acho até melhor, porque vai falar sobre sacerdote e eu não gosto de falar sobre sacerdotes. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Paizinho, por tudo que eu já fiz até aqui, por tudo que os meus irmãos estão fazendo. Eu coloco diante de Ti este momento de leitura da Tua Palavra, sabe, Deus, para mim em compartilhar, para outros talvez em ouvir, seja a hora que for, o momento que for, que eles parem aqui, que essa mensagem, sabe, Deus, toque em seus corações, que eles, sabe, Deus, se sintam atraídos, Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra, a ter esse tempo contigo e aproveitar e ser proveitoso e ser prazeroso. É isso que eu tento demonstrar aqui e eu oro em nome de Jesus para que cada um, Deus, possa ter este momento. Eu oro ainda pelas nossas vidas, as nossas mentes, cobre-nos com o Teu sangue, Jesus, guarda-nos com o poder que só o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim o capítulo 2. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim, vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados?
O povo de Judá tem sido infiel a Deus e o povo de Israel, os moradores de Jerusalém, fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram com brilho de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos, que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Bom, então vamos vir aqui um pouquinho para o versículo 6, que vai falar ali sobre um pouquinho sobre a família, quem deviam ser os sacerdotes. Os sacerdotes foram constituídos a partir da família de Levi, né, da tribo de Levi, que Deus chamou então Arão, Moisés, e aí a partir deles viria essa linhagem aí de sacerdotes, levitas e tudo. E aí beleza, e aí Deus vai falar a respeito deles no passado, como eles eram. Eles ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Essa é a função do sacerdote, né? E aí, o que os atuais estavam fazendo? Daquela época, tá, gente? Os sacerdotes devem ensinar a verdade ao meu respeito e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso, tá? Então, isso é o que os sacerdotes devem fazer. Então, agora os daquela época. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas não a tratam a todos com justiça. Sacerdotes, vocês são os mensageiros de Deus, então os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito. A verdade de Deus se encontra na palavra de Deus, tá? Todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito. Então eles precisam também estudar a mensagem de Deus, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Uai, Marina, mas não existiam profetas também? Pois é. É todo mundo aí dentro dessa barca. Mas, aproveitando que falta 1 minuto, eu gostaria de vir aqui no final, que vai falar assim. Depois ele vai ali, né, falar sobre que as pessoas, como é que elas estavam pecando? Elas estavam tratando umas diferentes das outras. As pessoas estavam ali se divorciando por qualquer motivo, estavam tendo filhos de qualquer maneira, estavam pegando gente para casar, né? Qualquer coincidência com a atualidade, qualquer semelhança é mera coincidência, né?
ou não é mera coincidência. E aí ele vai finalizar dizendo assim: vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. E vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? E é a mesma coisa que Malaquias falou no capítulo passado, né? A gente ontem falou sobre conhecer a Deus, sabe? Que a gente só vai conseguir amar e entender o amor dele a nós, em relação a nós, quando a gente conhecer a Deus, né? Aqui então da mesma forma, eles estavam levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E por quê? Porque eles estavam vendo as pessoas más sendo, como é que se diz? Olha aí, ó, tá roubando, tá vivendo em casona, paga uma fiança de 5.000, sai, o outro, não vou falar muito mais não, pra gente não entrar em polêmicas. Parece que a maldade tá vencendo, parece que os que são maus estão, e Deus, tá tudo bem. Se não está acontecendo nada com eles, então onde está o Deus justo? Cadê, sabe? Tá tudo certo. E Deus fala que, e por isso a vida tava tipo, quer saber de uma coisa? Se Deus não tá nem aí com eles que fazem isso, vai estar aí comigo aqui que tô dando um perdido na minha mulher? Vai estar se preocupando se eu tô tratando o empregado pior do que o patrão? Deus tem que cuidar desse povo grande. Deus tem que cuidar dessas coisas grandes. Mas todos nós não fazemos pelas coisas, às vezes, dessa terra. Nessa terra a gente, tá vendo injustiça à torto e direito. E eu acredito que Deus está fazendo uma coisa no mundo e que Deus vai continuar fazendo. Mas o nosso olhar não deve ser apenas para essa vida. Existe uma vida eterna e a gente vai conhecer a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus. Então, nossos olhos devem estar nesse foco e não apenas no que está acontecendo na atualidade, porque senão, de fato, a gente vai olhar para Deus e vai falar: será? E é isso, meu tempo se esgotou, passou um pouquinho. É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.